Boa noite, bem-vindos a uma noite informativa e, como é habitual, às segundas-feiras, vamos aos comentários de Sérgio Vieira. Boa noite, Sérgio, uma vez mais, e estamos na segunda-feira e para fazermos o balanço, se calhar, do ano, primeiro perguntar como é que passou o seu Natal? Passei bem em casa, com a esposa, filhos, netos, correu bem, estávamos todos contentes. Ótimo. E boas festas, senhores telespectadores, espero que tenha corrido bem o vosso dia da família e, antecipadamente, bom ano. Muito obrigada. Melhor que este. Vamos ter basicamente 3 temas. Falamos do informe do Presidente da República, já que estamos no fim do ano, um informe que foi exaustivo em relação aos principais desafios do país. Falamos também sobre a violência doméstica, estamos em altura festiva e muito provavelmente as pessoas excedem-se com álcool ou outras motivações e vão sempre recorrer à violência e particularmente violência doméstica. Vamos falar na última fase da situação no Zimbábue, candidatura do Robert Mugabe para as próximas eleições de 2018 e também da crise económica e provavelmente crise humanitária no Zimbábue. Vamos olhar primeiro para o informe do Presidente da República, que não foi mais do que o rescaldo de tudo aquilo que aconteceu ao longo de 2016. Foi dito que não foi um ano fácil. Foram descritos problemas políticos, económicos, entre outros desafios. Este informe soou-lhe alguma surpresa ou já estava à espera deste posicionamento do Presidente da República? Bom, o que eu posso dizer é que a afirmação essencial do Presidente da República foi que o país está firme. Disse na Assembleia da República, a comunicação sobre o Estado da Nação, e voltou a repetir na recepção do fim do ano. Os discursos e a informação transmitem um certo otimismo. Prevê-se uma modesta subida do crescimento de 3,8%, quando antigamente fazíamos 7, 8%. Será isso? Vamos ver. Mas as declarações do FMI também são positivas. As dificuldades em acreditar na instituição, o modo como ela trata e espezinha os países que carecem de apoio, não nos dá muita confiança. Parece que a confiança nos seus diretores sempre fracassou nos 2 últimos mandatos, com escândalos. O anterior do Sr. Strauss-Kahn e agora a Sra. Lafargue foi condenada num tribunal porque quando o Ministro das Finanças parece que, ou segundo disse o tribunal, concedeu algum empréstimo com negligência. Mas o FMI tem confiança nela e disse que mantinha a confiança nela. Veremos. Mas para nós crescermos, há alguns imperativos. Por que não fazer coque em vez de vender carvão que pouco rende? E prevê-se que se fizéssemos coque e os bandidos deixassem de atacar os comboios, obviamente o rendimento do carvão seria muito maior do que já nos dá o alumínio. Igualmente, o processamento dos hidrocarbonetos, há uns que querem fazer em plataformas marítimas, eu acho que devíamos fazer no continente. E porquê? É mais barato, mais emprego para os moçambicanos. Os moçambicanos, por bem que ganham, são muito mais baratos que os estrangeiros. E, sobretudo, ao nível das empresas, ao nível da educação, o essencial
ensinar o saber fazer. Saber fazer. Menos discursos sobre a agricultura. E menos discursos sobre a educação, mas mais ações. Temos fábricas paradas. O Ifloma preparava toda a madeira. E utilizava tudo, desde a casca da árvore, às raízes, às folhas. Está parado há muitos anos porque o apartheid mandou queimar as florestas que rodeavam o Ifloma e que abasteciam o Ifloma. Mas nunca mais se fez nada. Temos fábricas em Ulongo, em Namacurra, no Guro, novinhas em folha, paradas há mais de 5 anos, que nunca trabalharam. Assim não vamos longe. O têxtil, o caju sofreram. E o caju sofreu muito por causa do FMI, do FMI, mandou parar, porque o caju, quando era exportado em bruto, pagava uma sobretaxa. Obrigou-nos a liquidar a sobretaxa. E liquidou a indústria do caju, que acabava de ser privatizada. O crescimento faz-se com o saber fazer. Eu devo dizer, no final da Segunda Guerra Mundial, como estava a Alemanha? Pergunto, como estava a Alemanha? Como estava o Japão? E porquê que eles recuperaram? Porque tinham o talento de saber fazer. Souberam reconstruir a pátria, devastada por todos os bombardeamentos, tudo. E o Japão até sofreu 2 ataques nucleares, mas sabiam fazer e por isso subiram. E também há uma coisa que por vezes me surpreende, e não vejam maldade nisso, sobretudo os funcionários. Quantos dias se trabalha no Estado em Moçambique? Vamos dizer, um ano tem 365 dias, bissexto 366, pouco conta. 104 são sábados e domingos. Acrescentemos 30 dias de férias. Já vamos em 134. Depois, às tolerâncias de ponto, aos feriados municipais, o que é que sobra dos 365 dias? Crescer sem trabalhar? Eu tenho dificuldade em imaginar isso. E gostaria que as autoridades competentes comparassem o que são os dias efetivos de trabalho em Moçambique com os dias efetivos de trabalho em países como a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. São muito mais desenvolvidos do que nós. A Índia, a China, são muito mais desenvolvidos do que nós. E eu creio que não têm tantos dias de lazer. Crescer sem trabalho é impossível. É o que eu posso dizer. Exatamente. E o meu voto sincero é que há que rever para trabalharmos mais a sério. Exatamente, trabalho para garantir o crescimento económico e para isso seria um dos desafios de 2017. Recuperando aqui um informe do Presidente da República, a questão da paz também foi tocada neste informe e falando em paz nós tivemos alguma frustração em relação aos objetivos não cumpridos da Comissão Mista que iria discutir as questões de paz. Acha que o que é que terá falhado? Bom, o que falha, essencialmente, e sempre falhou, foi a vontade do Sr. Dhlakama em negociar e cumprir a palavra. Desde Roma. E sempre que perde as eleições, foi fraude. Em 94 estava cá um tribunal internacional com juízes profissionais designados pelo Tribunal Internacional de Haia. Foi fraude. Em todas as mesas eleitorais, ainda nas últimas eleições, em cada mesa eleitoral havia representantes dos partidos políticos que concorriam
naquele círculo, e nomeadamente, porque concorreu em todos os círculos, estava o representante da Renamo. O Presidente da República manifestou no seu informe a vontade e a predisposição de reunir ou encontrar-se com Afonso Dhlakama em qualquer capital do país. Acha que isso facilita, se calhar, a predisposição do líder da Renamo? O que eu posso dizer é que não é a primeira vez que o Presidente disse isso. Faz uns tempos atrás, o Presidente até se foi encontrar com o Dhlakama no Indie Village, porque ele recusou ir à Presidência da República, à Assembleia, a qualquer lugar. E teve, como eu direi, a indelicadeza, a falta de polidez de fazer esperar o Presidente da República mais de 20 minutos. Eu não sei o que é que o homem quer. Quais são as perspectivas que traça em relação a este diálogo político em 2017? A primeira coisa que eu diria é que não há diálogo nenhum. Quando os mediadores quiseram ir a Gorongosa, ele disse para não irem. E parece que os mediadores estão mais ou menos a virar as costas e irem-se embora. É isso que vão fazer em 2017? Eu não faço parte dos íntimos dos mediadores, mas tudo indica que estão fartos de perder tempo. E se estão fartos de perder tempo, podem virar as costas e irem-se embora. Exatamente. Vamos passar para o outro ponto, que é em relação à violência doméstica e que marcou bastante este final do ano. Nós temos 6 em cada 10 mulheres em Moçambique vítimas de violência doméstica, o que marcou, pese embora tenhamos tido várias outras situações ao longo de todo o país, foi o fato de em menos de 2 anos, 2 filhas de ex-presidentes serem vítimas de violência doméstica. Uma delas, a filha do presidente Kebuza, terá perdido a vida. Isto é sinónimo de alguma cultura de violência na nossa sociedade? Eu não posso responder a essa pergunta dessa maneira. O caso de Valentina Kebuza foi assassinada com 4 tiros. Pelo cônjuge. Mas deve-se inscrever num quadro mais vasto. O marido, ora na BO, tinha várias armas. Todas não registadas, ilegais. E disse que havia adquirido fora do país. Porque o assassinato, até agora só há especulação. Mencionou o caso da Josina Machel. Ela perdeu uma vista com um soco que o ex-cônjuge lhe deu. E até agora o agressor não foi julgado. Se não me engano, a semana passada ele não compareceu no tribunal, embora a convocatória. Ora, não ir ao tribunal quando o tribunal te convoca é um delito e agrava a situação. Que influências pesam sobre os adiamentos sucessivos? Que sanções pela não comparência no tribunal? É difícil dizer. Todos os dias, em toda a parte do mundo, aqui como fora daqui, falou de 6 em cada 10 mulheres, reportam-se casos de todo tipo de violência. Nas famílias, assassinatos, espancamentos, violações de crianças e até da avó ou do avô. Agressões sexuais, abusos sexuais. Uma senhora passar pela rua e ser apalpada. Estará o mundo pior? É uma pergunta. Estará o mundo pior? Eu talvez diria que no século XIX o rei morria. Era um estafeta a cavalo que levava a notícia. Hoje é muito diferente. Veio a rádio, o telefone, a televisão, os celulares, e o que acontece em Tóquio, em Los Angeles, em Maputo, na hora sabe-se em toda a parte do mundo.
Agora, há uma coisa que é interessante. Os dois principais partidos da Alemanha Federal decidiram sancionar as redes sociais, Facebook, seja o que for, que difundam calúnias, difamações e ameaças. Eu quero crer que é uma coisa boa. Se nós ousássemos dizer isso, falariam de censura. Mas não falam do direito de cada um de nós a ser respeitado e até o direito à privacidade. Deste um beijo ao teu namorado, ao teu marido, num local público, não tem que aparecer no Facebook. Há um direito à privacidade que as pessoas têm. Há um direito ao respeito que devemos de uns para com os outros. Agora, nestas questões que também acontecem, há uma certa responsabilidade dos pais. De que forma? A educação? Vamos dizer, compete à escola dar educação, dar instrução. A educação é em casa. O exemplo vem dos pais, vem das mães. Quando começas com a noite das mulheres, a noite dos homens, quando a mãe ou o pai se vestem de qualquer maneira, entram e saem a qualquer hora, de madrugada, que exemplo estão a dar aos filhos? Que educação estão a dar aos filhos? Quantos pais, eu falo de experiência própria, porque tive filhos que estavam na escola secundária, na terminal. Quantos pais vão a uma reunião dos pais de turma? A turma, por exemplo, em que estava a minha filha mais nova, que já tem 21 anos, já é uma senhora, já está a fazer um curso superior. 30 pais, apareciam quanto muito 10. E eu vi diretores da turma dizerem que o menino tal ou a menina tal não vão ter notas porque os pais não pagaram as propinas. Creio que é uma experiência que qualquer pai, qualquer mãe tem isso. E houve um dia em que eu rebentei a corda. Quando mandaram a empregada doméstica à reunião dos pais. Disse, mas o que é isto? Agora, eu quero crer que é necessário que os pais assumam as responsabilidades da educação. A instrução não é com os pais, é com os estabelecimentos de ensino. A educação, sim. Evidentemente, a todas as vítimas da violência, a família Gabusa, a família do Sr. Zófimo, solidarizou inteiramente com a família Gabusa. Também eu sinto a solidariedade. E a família Moiane, a família Gabusa, transmito a minha solidariedade e tive a ocasião de apresentar as minhas condolências e solidariedade pessoalmente. Agora, há dias morreu uma tia minha. Tinha 85 anos, estava doente. Não é a mesma coisa do que a pessoa ser assassinada. Sentimos a dor do falecimento dela, mas a doença e tudo sabíamos, acompanhamos. Agora, a tua filha, o teu filho apanhar 4 tiros do cônjuge é bárbaro. O que é que deve ser feito? No caso da educação para as crianças e no caso de adultos, pessoas estabelecidas, qual é o meio de evitar este tipo de violência? O meio de evitar é que, em primeiro lugar, os pais devem dar exemplo. Os pais devem educar. Se eu tenho um filho ou uma filha que sai de casa às 10 da noite de sexta-feira e volta embriagado ou drogado no sábado ou no domingo, como é que eu reajo? Se sai vestido de qualquer maneira, sai as moças com calças rotas que são até mais caras
do que os jeans normais. O que é que o pai e a mãe dizem? Quando não pagam propinas e gastam mais em mechas, nas unhas e nos bares do que para pagar as propinas, o que é que eu posso dizer? Que há uma carência grave ao nível das famílias. Como corrigir? Não tenho resposta. Pois, vamos passar para o nosso último assunto sobre o Zimbábue. O presidente Robert Mugabe, de 92 anos, está há 8 anos de ser um centenário, foi confirmado candidato para as eleições de 2018. Esta notícia veio-lhe com alguma satisfação ou repúdio? Nem repúdio, nem satisfação. Eu direi que conheci bem o presidente Mugabe no passado. Creio que ele recandidatar-se, e ele, como disse, em 2018, terá 95 anos, só pode ser expressão de uma coisa. Conflitos internos muito grandes e, tentar servir de para-choques para esses conflitos internos. Rex Nongo foi assassinado, a mulher do Rex, que era vice-presidente do Zimbábue, foi expulsa da ZANU, muitos, os combatentes da luta de libertação afastaram-se do apoio a Mugabe. Estava a acontecer isto tudo. Agora, isto é expressão de uma crise interna. Crise de liderança, por exemplo? Diga? Crise de liderança? Houve uma vez que o presidente Mugabe disse-me, há muitos anos, talvez há uns 10 anos, em 80 e trocos, como aqui toda a gente tem armas, se eu me afasto, começa a haver tiroteios cá na terra. Se eu me afasto, começa a haver tiroteios cá na terra. O que eu posso dizer é que esta expressão, esta recandidatura, é a expressão de uma crise interna muito grave. É um país que nem sequer tem moeda nacional. É um país em que o abastecimento está péssimo. Nomeadamente, há pessoas, muita gente, que entra na província de Manica para fazer compras. Não consegue fazer compras na sua terra. Não há moeda nacional. Agora há aqueles, como é que chamam, bonds, ou não sei quantos bónus, não é bónus, é bonds, os papéis têm valor. É isso que eu posso dizer. Estamos perante uma crise muito grande. E o problema, Selma, Samora costumava dizer, quando nós temos uma ferida, a parte mais dolorosa da ferida não é o interior da ferida, é a carne sã à volta da ferida. Sim. Isto significa que nós temos muito mais do que uma crise política e, se calhar, interna do ZANU Frente Patriótica, não é? Temos uma crise grave no Zimbábue, como também aparece uma crise na África do Sul, como também há crise no Malawi, praticamente em África, na África Austral, nesta parte do continente em que vivemos. Não ouvimos escândalos nem porcaria de Tanzânia, da Namíbia, do Botsuana. São exemplares. Ontem o Morgan Tsvangirai, o líder do MDC, disse que Zimbábue pode mergulhar numa crise humanitária por conta da crise económica, uma vez que os indicadores macroeconómicos esperados para 2017 são drásticos. O que é que poderá acontecer caso o Zimbábue mergulhe nesta crise, uma vez que Moçambique é vizinho do país? O vizinho sofre sempre mais. Aquilo que eu disse, a carne sã. Dizia Samora, a carne sã. Há fluxo de refugiados. Centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas virem para cá, não posso dizer nada. Para cá, para a Zâmbia, para o Botsuana, de que são vizinhos também. Acha que a SADC tem um papel preponderante? A SADC tem um papel preponderante em mecanismos de prevenção de conflito no Zimbábue? Quer dizer, já estamos em crise, mas uma crise humanitária seria drástica para a região, não? Olha,
eu posso dizer é que a CADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tem pouca autoridade para resolver isso. E vemos o que acontece na África do Sul, o que acontece em Moçambique, o que está a acontecer e que não começou hoje no Zimbábue. Onde é que estaria a solução para a crise no Zimbábue? Não tenho resposta. Não vivo lá. Há talvez mais de 7 ou 8 anos que não vou lá. Tenho pouco contacto com as pessoas do Zimbábue. Tenho as notícias que a gente lê, vê, ouve sobre o Zimbábue, que não são tão boas como isso. O presidente Robert Mugabe anda fechado a nível interno, pelo menos a nível do ZANU Frente Patriótica, uma vez que não tem apoio de boa parte dos veteranos, mas também parece-me fechado em relação aos líderes da região, líderes africanos. Porquê? Isto será mau na perspectiva de solução do problema do Zimbábue? Há muitas razões. Parece que o estado de saúde dele não é o melhor do mundo. E com frequência ouvimos que ele foi a Singapura fazer um tratamento, e não sei porque Singapura, mas com frequência tomamos nota. E por outro lado, ele já não vem a reuniões. Não creio que esteja de boa saúde. E aquilo que ele me disse, já lá vão uns bons anos, de que ele afastar-se podia desencadear tiroteios entre várias facções que têm armas. Acha que faz sentido isso hoje? Faz sentido sempre. E em toda a parte do mundo. Faz sentido sempre e em toda a parte do mundo. Por favor, a Alemanha é um país pacífico. Há de repente um fundamentalista que pega num caminhão, entra para um centro comercial e mata gente. Faz sentido hoje? Faz. A violência tornou-se uma cultura. E, por amor de Deus, eu quando vejo uma criancinha a jogar com jogos violentos no celular, mata este, mata aquele, estou a ensinar o que é essa criança? A banalização da morte. A banalização da liquidação de pessoas. Vamos aos programas de televisão. Quantos programas transmitem violência? Quantos? Mesmo vocês na STV, quantos dos vossos programas transmitem violência? Por isso, há uma difusão muito grande da cultura de violência. Faz uns anos atrás, o diretor-geral da Unesco convidou-me para ir a um encontro em Paris, na Unesco, em que se ia discutir a cultura de violência em África. Eu estava calado. Falaram. Eu voltou-se para mim, era o René Maheu. Vieira, o que é que você diz? Digo, olha, eu não conheço país africano que produza filmes de violência, que produza videojogos, jogos para celulares de violência. Pergunta aos produtores por que é que eles fazem isso. Nós somos meros importadores. Estupidamente, somos. Se dissermos não, aqui Del Rey, Moçambique está a impor a censura. Não sei. Estamos a impor a censura ou a defender valores. Quando uma Alemanha discute a penalização de coisas que se difundem no Facebook, impróprias, que violam a dignidade das pessoas, que difamam, não estou a ouvir dizer que a Alemanha está a impor a censura. Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Informativa. Muito obrigado, boa noite a todos e desejo um ano melhor para todos. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos continuar com as notícias.